Oi, eu sou a Laura, falo aqui do Rio Grande do Sul. Comecei a estudar para concurso faz 2 semanas e a minha ideia é eu começar a gravar alguns vídeos, justamente buscando memorizar e consolidar melhor o que eu venho aprendendo. Então, esse vai ser meu primeiro vídeo. Eu tô aqui com uma lista de exercícios. Esses exercícios, na verdade, são só sobre verdadeiro ou falso, que a minha ideia é ler alguns deles, explicar o porquê que eles estão corretos ou não. E, como eu falei, vai ser uma maneira também de eu revisar a matéria. Recente tive essa aula pela primeira vez. E o assunto de hoje é Lei Maria da Penha, que inclusive é uma lei bem recente. Ela existe há menos de 20 anos no Brasil, graças a Maria Lourdes, que sofreu violência. E aí, então, ela, baseada na história dela, surgiu a Lei Maria da Penha. Já existia na Constituição Federal uma lei voltada para a violência doméstica, porém não especificamente para mulheres. E aí então surgiu, se eu não me engano, em 2006, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata especificamente da parte da medida protetiva de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica e ou familiar. E aí, então, ela se aplica nos âmbitos da unidade doméstica, no âmbito da família e ou em decorrência de uma relação íntima de afeto. O agressor, o sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, porém o sujeito que sofre a ação, a vítima, necessariamente precisa ser uma mulher, ou uma pessoa trans, ou alguém que se identifique como mulher, o gênero mulher. O que mais que a gente vai falar sobre isso? Sobre os tipos de violência. Bom, a Lei Maria da Penha, artigo 7º da lei, tem um rol exemplificativo, ou seja, pode ser outros atos, outras atitudes, outras violências que não estejam descritas na lei. A lei só dá um norte e traz exemplos do que pode ser considerado violência doméstica contra a mulher. Lembrando, como eu acabei de falar, é doméstico. Então, não necessariamente vai ser um homem agredindo uma mulher. Pode ser uma mulher agredindo outra mulher dentro do âmbito familiar. Que mais? Não necessariamente precisa ser parente de sangue, porém precisa ser um cônjuge ou ex-cônjuge, ou às vezes até um sogro, enfim, alguém que esteja ali no âmbito familiar, sendo de laço de sangue ou não, ou até mesmo uma relação de trabalho, desde que seja no âmbito familiar. Por exemplo, uma doméstica, alguém que trabalha na casa todos os dias há muito tempo, sofre uma violência lá dentro, pode entrar como Lei Maria da Penha também. Bom, voltando à parte dos tipos de violência. Artigo 7º da lei, é o rol exemplificativo, e aí a gente tem 5 principais tipos de violência. Violência física, que, conforme o artigo 129 do Código Penal, pode ser leve, grave ou gravíssima, ou então também entra na violência física as vias de fato, que é o tipo de violência física que não deixa marcas. Pode ser um tapa, pode ser um chute, enfim, alguma agressão ali que não deixe uma marca, mas que a pessoa sim foi agredida. Lembrando que as vias de fato e o que entra no artigo 129 do Código Penal são consideradas ações públicas incondicionadas, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar. Outro tipo de violência, violência psicológica, pode ser controle, diminuição da autoestima, humilhação, constrangimento, alguém que controla os teus horários, controla o que tu faz ou deixa de fazer, enfim, muitas atitudes entram na violência psicológica. E violência psicológica e perseguição são 2 tipos de violência que precisa da representação da vítima. Uma coisa muito importante nesse sentido também é que a Lei Maria da Penha, ela traz a medida protetiva de urgência, ou seja, outras pessoas podem denunciar, ali conforme a
ação pública incondicionada, como eu falei, qualquer pessoa pode denunciar. Porém, para que surja a medida protetiva, a vítima tem que denunciar. Bom, enfim, na perseguição e na violência psicológica precisa necessariamente haver a representação da vítima, tá? Que mais? É muito importante cuidar para não confundir violência psicológica com violência moral. Por quê? Porque a moral se trata de calúnia, difamação e injúria. Em geral é isso. Aí, muitos outros exemplos geralmente se enquadram na parte de violência psicológica. Violência sexual, não só o que já é comum, o que muita gente fala, que é conhecido, mas também vários exemplos de coação, chantagem, suborno, manipulação, constrangimento a presenciar, manter, participar de relação sexual não desejada, imposição, enfim. Uso ou não de preservativo, forçar aborto, forçar gravidez, enfim. Tudo isso entra como violência sexual. Moral, como eu já falei, calúnia, difamação e injúria. E patrimonial, que é no sentido de reter, danificar, não deixar que a pessoa usufrua dos seus bens e objetos pessoais. Enfim, qualquer tipo de prejuízo ali é o que ela tem, a nível de bem material, né? Ou financeiro, enfim. Forçar a mulher a qualquer tipo de coisa que ela não queira, que ela não goste, até de gostar de um time de futebol, enfim. Muitas coisas, como eu falei, são consideradas violência, ainda que não estejam discriminadas na legislação em si. A assistência da mulher, é importante a gente ver também tudo que a Lei Maria da Penha oferece de assistência à mulher, tanto de auxílio aluguel, que depois eu vou falar nas questões, por exemplo, se existe um risco iminente à vida ou à integridade da mulher, é possível que seja feito imediatamente a expulsão do sujeito ativo do lar. Então, geralmente é por um juiz, mas não havendo o juiz, sendo uma cidade em que não há sede de comarca, o delegado tem autoridade e, se não tiver um delegado no momento, até mesmo uma autoridade policial, um policial, pode fazer isso. Que mais? Bom, algumas medidas de segurança relacionadas à medida protetiva de urgência. Então, quais as opções que a gente tem? O botão do pânico, que pode ser tanto dispositivo, em geral é o dispositivo, porém hoje em dia existe também a parte de o sujeito ativo utilizar até tornozeleira eletrônica para que seja fiscalizada a distância da vítima. E aí a vítima pode acompanhar pelo celular, por um aplicativo, onde é que está marcando a localização da tornozeleira eletrônica. Então, caso a medida seja infringida, ou seja, caso a pessoa descumpra com a medida, é possível já fugir ou, enfim, ir a uma delegacia, enfim, acionar a polícia. Existe o patrulhamento ostensivo até da polícia da própria delegacia da mulher também. Sobre o atendimento às vítimas, não necessariamente precisa ser feito o atendimento por uma pessoa do sexo feminino, preferencialmente pelo sexo feminino, e caso a vítima exija que seja alguém do sexo feminino, que alegue se sentir mais confortável com alguém do sexo feminino, também precisa que seja dessa forma. Porém, a legislação não fala que é exclusivamente agentes, servidores públicos da polícia do sexo feminino. A mulher, como eu falei, tem direito a diversas assistências governamentais, policiais, enfim, jurídicas, inclusive o direito à assistência jurídica para divórcio e questões relativas a isso também. Se a mulher chegar junto com a brigada na delegacia, se tiver acontecido um flagrante, será comunicado imediatamente ao juiz, principalmente se houver prisão, reclusão, né?
A pena do descumprimento da medida protetiva é de reclusão de 2 a 5 anos. Não é possível pagar com cestas básicas ou, enfim, com outros tipos de penalidades mais brandas. O mais próximo disso que a gente tem sem ser a reclusão é o pagamento da fiança. Que mais? O afastamento imediato do lar se enquadra dentro da medida protetiva de urgência, porém, isso não é a medida protetiva em si. Medida protetiva é aquela questão relacionada à distância da vítima e do acusado, enfim. Bom, eu acredito que dessa parte seja isso. E aí agora nós vamos para as questões também. Inclusive, a Lei 14.994, de 2024, fez com que o crime de matar uma mulher por ser do gênero mulher ou por violência doméstica saísse do crime de homicídio e se tornasse oficialmente feminicídio, surgindo, portanto, uma lei específica para isso, sendo um crime hediondo com pena de 20 a 40 anos de prisão. Tá? Ficamos por aqui por hoje. É bastante conteúdo, faltou eu aprofundar muita coisa, mas acredito que para um primeiro vídeo, para um primeiro estudo e para um conhecimento geral aí menos aprofundado, acredito que estejamos no caminho. Tchau e até a próxima!